Dr. Carlos Gadelha. Boa tarde. Vamos ainda ter uma tarde longa, mas concisa. Eu quero começar dizendo que estão vários representantes de associação que estão aqui presentes. Isso marca o início de um diálogo que vai continuar. Eu já fui aqui, todo o conselho que está sendo instituído vai ter uma voz muito rápida, porque é a instituição de um conselho, e depois todas as associações participantes aqui, a gente vai abrir uma avenida de diálogo, de participação, de debate, de proposições. Eu queria marcar isso, é como se todos vocês estivessem nessa mesa. E, para iniciar, eu estou fazendo também um pouco mestre de cerimônia em parceria com a Tereza, pela importância do evento, pelo o grau de importância para o sentido de sermos brasileiros, a gente vai começar com o hino com a querida Tereza Lopes, cantando para todos nós. Neste momento, ouviremos o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, Carlos Gadelha. Bom, gente, antes de... O pessoal já começou a passar slide, eu estou contando aqui o tempo. Mas antes de eu entrar aqui na apresentação, o meu papel aqui é dar, vamos dizer, a linha de base, a base, por que um conselho tão importante, tão estratégico e tão amplo está sendo, de fato, reconstruído agora. Eu já queria dizer que, em termos de participação, de número de ministérios envolvidos, de número de associações envolvidas, é o maior G6 de toda a história, G6, de toda a história brasileira. Tá? Quero aqui fazer, o ministro Padilha não está, então ele vai me permitir fazer aqui, saudar as 3 mulheres, ministras que estão aqui presentes, que deixam a gente cheio de alegria e de emoção também, dessa dimensão. Não acho que é algo fortuito, gratuito, da gente ter 3 mulheres na liderança do Ministério da Saúde, da gestão e inovação nos serviços públicos e na ciência, tecnologia e inovação. É uma honra imensa para todos nós. Eu vou cortar minha parte técnica, digamos assim, porque eu acho que tem que fazer, e já vou cometer uma série de injustiças, mas os ministros Agenor e Quioro aqui presentes, eu acho que a gente tem que destacar, inclusive porque, além de toda a formalidade, são totalmente envolvidos com essa causa. Eu não posso deixar de agradecer. E o Quioro representa uma nova ampliação do G6, onde os serviços entram de modo explícito, e eu acho que tem um significado muito grande aqui na nossa perspectiva. Então, em nome dessas pessoas, eu queria saudar todos presentes, mas do ponto de vista interno, eu quero primeiro saudar aqui a Tereza e os nossos músicos. Até nisso eu dei um pouquinho de palpite, que eles perguntaram qual o repertório. Eu falei, só música brasileira. Então, só música. E pedi que participasse. Eles, inclusive, vêm com amor à arte nesse processo todo. Eu acho que engrandece muito aqui nosso processo. Eu não posso deixar de falar também da equipe do Ministério, liderada por nossa ministra e pelo secretário executivo Berger, um querido amigo, entusiasta dessa causa, e está aqui a nossa querida Ana Estela, o Nésio, a Márcia. Olha, se não fosse o gabinete fazendo corpo a corpo, um fórum desse tamanho, se o gabinete não está ao seu lado, ele não acontece. Inês aqui também presente, da área de comunicação, Elise e Ione, e todos os representantes, todas as secretarias do Ministério estão aqui. Hoje se tornou uma política do Ministério, não é uma política de uma secretaria. Eu fiz um trabalho que eu falava, vamos criar o Ministério Único da Saúde, e a ministra Nízia está criando o Ministério Único da Saúde dentro do Sistema Único de Saúde. E queria também destacar, eu não tinha anotado, Elvésio, tá? E quando, em algum momento, você não está, eu falei, mas eu vou falar dele, porque senão ele me mata depois desse negócio aqui, porque ele é um entusiasta dessa agenda, e veio do aeroporto correndo para aqui, eu pensei que ia demorar mais, e também está aqui presente, e
E eu acho que é muito mais do que uma presença para prestigiar um outro secretário, um amigo, mas que representa um pouco essa união da equipe em prol de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que tem toda essa dimensão. Quero, por fim, e não posso deixar de fazer, né, vou cometer uma inconfidência. Ontem, domingo, às 11h, eu estava ligando para Leandro Safatli, o adjunto da secretaria, o coordenador do departamento complexo. Tem um problema no decreto. Tem alguma... E às 11h estava sendo feito contato com a Casa Civil, que eu queria aproveitar para também agradecer. O Bruno Moretti ainda não está aqui, porque deve estar trabalhando lá na nossa atividade. Se resolveu de 11h à meia-noite, e foi ele, toda uma equipe, né? O departamento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde estava destruído. Não havia cadeiras, salas, as parcerias para o desenvolvimento produtivo paradas, enfim, né, não preciso aqui dizer que foi extinto às vésperas da pandemia, e o Leandro e a equipe representam, assim, essa reestruturação e reconstrução talvez maior do que qualquer outro dado que eu esteja apresentando aqui, porque sem os profissionais e as pessoas engajadas nesse processo, nós não conseguiríamos fazer nada, né? Devo ter cometido várias injustiças, esquecimentos, né? Mas eu queria destacar a participação que vai desde da Presidência da República, na figura do nosso vice, da Casa Civil, da nossa ministra, até a nossa equipe e o nosso compromisso aí com a música, com a cultura também aqui presente. Gente, eu vou ser rápido aqui, até já vou fazer um pedido que eu tenho hoje, eu combinei com a Tereza de ajudá-la, né? Me perguntar em algum momento, né? Eu vou brincar, secretário sofre muito, né? Porque perguntar em algum momento, todos vão falar, eu falei, olha, a gente está instituindo um conselho, então é importante, mas eu garanto que todos vão dar uma mensagem em breve, de 2 minutos no máximo, para poder que os nossos ministros aqui presentes possam estar com mais liberdade, né, de falar. Por outro lado, várias das associações aqui presentes, o Beth estava me perguntando, são pelo menos 30 associações aqui presentes, 450 pessoas, seria absolutamente impossível, mas a gente vai avançar. Então, isso é importante dizer. Não me lembro, isso foi falado em todas as visitas. O Ministério está de porta aberta para a sociedade, para o setor empresarial, para a sociedade civil, para a participação do CONAS, do Conselho Nacional de Saúde. Eu acho que poucas vezes foram tão recebidos as associações empresariais, os empresários, e uma falta de agenda muito grande, né, pelo desafio da reconstrução, mas, ou seja, somos todos escuta, somos todos ouvidos e vamos construir juntos essa agenda. Vou começar aqui, né, primeiro, a saúde, o complexo da saúde, com esta designação, entrou no plano, na prioridade de programa do nosso presidente Lula, da chapa Lula-Alckmin. Foi colocado claramente que era um dos complexos econômicos capazes de revitalizar a economia brasileira na sociedade do conhecimento. A perspectiva, então, e o desafio enorme para a gente é avançar na saúde como desenvolvimento para garantir o direito à vida e dar sustentabilidade ao SUS. Com isto, né, há um papel completamente diferenciado da saúde na história, porque a visão, muitas vezes, míope, limitada do pensamento econômico sobre desenvolvimento, colocava a saúde apenas como capital humano. Primeiro, que não é capital humano, são pessoas. A primeira coisa a falar. A segunda é que a saúde em si, ela é um mega sistema econômico e produtivo líder no século XXI. Havia um economista da assessoria, lá no passado, do presidente Obama, que falava, um economista que não entende a saúde não é capaz de falar de 40% do PIB mais dinâmico do mundo. Então, isso, eu acho que mostra esse salto que se dá. E isso exige uma profunda mudança na política pública, para uma ação sistêmica integrada,
Ou seja, o problema agora não é mais setor, não é mais empresa, não é mais como protege, sim como é que a gente garante a vida, e, para isso, a gente precisa de setores, precisa de empresas, precisa de produtos, precisa de tecnologia. Mas é uma inversão onde o bem-estar e a sustentabilidade ambiental se colocam como novos paradigmas de política pública. E a ideia é que ou aproveitamos esta oportunidade, ou vai passar, porque o ritmo de inovação na saúde é imensa, e a gente ter essa confluência revelada aqui por este conselho ampliado é uma oportunidade a ser aproveitada, sob pena da gente perder uma oportunidade histórica de colocar a saúde e a vida como vetor de um processo de desenvolvimento. Essa aqui é a figurinha, fiquem tranquilos que não vou ficar falando, mas desse mega sistema produtivo. Isso não é só uma agregação de setores. Por exemplo, um problema real. Como lida com a Covid? Isto envolve medicamento, vacina, equipamentos médicos, equipamento diagnóstico, atenção primária, atenção especializada, ou seja, um único produto, a única introdução de um produto, ele mobiliza um sistema que tem que trabalhar integrado. Eu costumo dizer que, se uma parte não funciona, se a atenção primária, que são verdadeiros arranjos produtivos locais, né, Nézia? Verdadeiros arranjos produtivos, não funciona, o sistema desaba. Se não tem tecnologia da informação e comunicação, Ana Estela, o sistema desaba. A vacina foi desenvolvida baseada em Big Data, inteligência artificial, no prazo recorde. Se não tem UTI, o sistema desaba. Hospitais, né? Se não tem o nosso Programa Nacional de Imunização e a nossa adesão à vacina, o Zé Gotinha está aqui no peito de todos nós, o sistema desaba. Então, é um verdadeiro sistema que gera empregos. Aliás, a presença do ministro Marinho aqui no início é muito emblemática, é um novo participante do G6, tá? Com esta visão ampliada, em que nós estamos, talvez, na área, no contexto da revolução tecnológica em curso, é a área que vai mais empregar. Na saúde, a revolução tecnológica não desemprega, porque o cuidado depende das pessoas e depende do atendimento. Isso há dados, não é apenas ideias ou apenas desejo nosso. Tá? Então, há essa potencialidade imensa. Por outro lado, e desculpem ficar sempre apresentando esse gráfico, eu acredito que a gente já vai parar de apresentá-lo. No meio da pandemia, olha o que aconteceu de 2020 para 2021. O dado de cima são as importações. O Brasil aumenta as importações em 5 bilhões de dólares em um ano. Eu já tenho dados de 2022, não está aqui ainda, que mantém. Isso mostra que o nosso déficit, ministra Luciana, é um déficit de ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, quando fica barato comprar, se a gente não montou estruturas produtivas, né, quando fica caro comprar, se a gente não montou estruturas produtivas, a gente não consegue responder com produção local. Ou seja, falando mais tecnicamente, o déficit é estrutural, ele independe do preço, porque nós não sabemos fazer as tecnologias, os produtos que são necessários para a vida das pessoas. Então, na realidade, esse é o segundo maior déficit de todo o país, só superado, Ana Estela, pela área de eletrônica e de tecnologia da informação. Só que o pessoal que faz as contas ainda não faz a conta da tecnologia de informação e digital que está dentro da saúde. Então, provavelmente, a nossa maior dependência, o nosso maior risco é a gente criar uma nova vulnerabilidade no contexto digital para o futuro, onde a saúde é a área talvez mais vulnerável em termos do cuidado das pessoas, da sociedade brasileira. Entrando agora no que é o centro dessa reunião. Para a gente fazer uma ação integrada de governo, para a gente fazer uma ação integrada de governo, acabei de saber que o vice-presidente está chegando, isso dá um nervosinho, né? Então, deixa eu ver como é que eu retomo aqui a coisa. Bom, para a gente fazer uma ação integrada de governo, a gente tem, e a gente está tudo oferecido para a Esther Dweck, né, colega de academia, colega de vida e tal, de pensar um novo Estado, de pensar uma nova gestão pública. A gente está oferecendo começar pela saúde, né? Mas, enfim, uma das apostas aí nisso, porque isso envolve você articular políticas de governo com foco nas pessoas.
Articular, por exemplo, não faz sentido ter política para o desenvolvimento e a demanda do SUS é uma, o financiamento da FINEP e do BN10, o presidente Panceira está vindo, e o Gordon está aqui presente, e, para outro lado, a atividade de ciência e tecnologia ser outro tipo de ciência e outro tipo de tecnologia, a regulação econômica e sanitária, eu estou aqui para conversar com o nosso presidente da Anvisa, né, da gente colocar na missão da Anvisa, a missão também de ajudar no desenvolvimento local, só para dar aqui um exemplo. Então, na verdade, quando a gente pensa uma política pública orientada, vocês me avisam o que eu tenho que fazer, tá, gente? Eu não sei me comportar nessas horas, não. Tá? A gente tem uma política orientada por missão e pelo impacto social, a articulação governamental não é uma opção, ela é uma necessidade. É uma necessidade. E essa instância é essa figura. A instância do GSIS, ela nada mais é do que a articulação de um conjunto de políticas públicas, mas leiam o centro da bola, para viabilizar o SUS, o acesso universal e a produção e a inovação local. Bom, a gente está com um decreto sendo assinado hoje pelo presidente da República, já pactuado pelos 20 ministérios e instituições, aprovado pela Casa Civil. Estou doido para poder anunciar até o fim da reunião a assinatura, mas está aprovado. Ele recria o GSIS como um ambiente institucional de articulação, promoção e formulação de ações para fortalecer a produção e a inovação e o SUS, garantindo acesso universal, equânime e integral. A saúde se torna uma nova aposta na política de desenvolvimento. Isso aqui é importante dizer. Há a participação decisória de ministérios estratégicos que nunca haviam participado do G6. Hoje faz parte do G6 o Ministério do Emprego, a área de emprego, só para falar em áreas, para não errar o nome dos ministérios, da gestão pública, educação e relações institucionais. Por exemplo, toda a nossa agenda legislativa de relações institucionais ela tem grande centralidade. Promove, isso aqui é outra coisa muito importante, queria anunciar a presença do nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin. Os machistas falam que homem não chora, mas é difícil segurar. Bom, voltamos aqui. Eu juro ao nosso vice-presidente que não foi coincidência quando eu estava dando destaque do novo decreto que está sendo instituído, que promove uma coordenação integrada e única do G6 entre o Ministério da Saúde e o MIDIC, articulando esses 20 ministérios e instituições de governo em torno de um programa nacional. Resgata e amplia a participação social. Transparência e democracia fazem parte. Presidente Panceira, o senhor tem assento aqui. Bom, atualiza as competências do G6, colocando o papel de articulação e está preciso no decreto o instrumento do poder de compra do Estado, o instrumento do financiamento, da isonomia tributária, da qualidade, da regulação em saúde, define os instrumentos maiores em que vão ser tratados. Aqui, ministro Quioro, né, e também queria saudar a ANS aqui presente, inclui os serviços. Um sistema econômico que não incluísse os serviços, eu usava uma coisa de economista que é péssima, é como se fosse automóvel ser a montadora. Vou dizer, não, isso é muito ruim. Né? Na verdade, os serviços e o nosso SUS é a finalidade única de toda essa estratégia. Então, inclui os serviços e, Ana, inclui a produção local de tecnologias de informação e conectividade. Isso entra nas atribuições do próprio GSIS. O grupo, caminhando para o final,
Juro que eu não estava demorando para aguardar um momento aqui da presença do nosso vice-presidente, junto com as ministras. Primeiro, o grupo ele foi extinto na véspera da pandemia, foi recriado no final de 2022, apenas formalmente, com 8 ministérios, sem sociedade, sem nenhum instrumento, ação ou política pública. E olha só, no meio da pandemia, foi desativado o que seria o instrumento mais importante para enfrentar a pandemia da Covid, mediante uma ação integrada de produção e inovação. O preço disso foi falta de ventiladores, de máscaras, de anestésicos, de serviços que não podiam... nós vimos, né, Mário, ventiladores que vinham para a Fiocruz, para nosso Instituto Nacional de Infectologia, sendo tirados do avião por uma geopolítica perversa da saúde. Mais de 100 países adotaram barreiras comerciais no meio da pandemia. Literalmente, os países mais desenvolvidos tiravam o direito à vida dos menos desenvolvidos, que não tinham capacidade tecnológica e de inovação. Esse é o conjunto de instituições então, que passa com esses 4 ministérios a mais a compor o GSIS. Quero destacar também a EBSER, né, e mais uma vez, a visão do ministro Quioro favorece muito, mas é uma questão de visão, de trazer o MEC. O MEC é novo no GSIS também. Como é que você vai fazer um sistema produtivo sem capacidade de educação e de treinamento? Além de todas as outras instituições que estão aqui listadas. Bom, a participação da sociedade civil. Né, nós estamos num governo onde nosso presidente prioriza o nosso controle social e representação da sociedade civil. Está no decreto do GSIS. No decreto do GSIS, o Conselho Nacional de Saúde, a Academia Brasileira de Ciência, a SBPC, as instâncias de pactuação federativa do CONAS e CONASENS, a nossa Abrasco, Associação de Saúde Coletiva, a indicação das centrais sindicais e das entidades do setor produtivo, que colocamos agregado, porque são mais de 30, além das centrais sindicais, não caberia no único decreto, mas sairá uma portaria da ministra definindo essa grande participação das entidades do setor produtivo e das centrais sindicais. Eu costumo dizer que o emprego une o capital e o trabalho. A gente precisa gerar emprego com qualidade no nosso país. Finalizando aqui, aí você muito mais rápido, algumas agendas para a gente poder avançar. A saúde entrar como grande prioridade na política de desenvolvimento sustentável, a reestruturação do Estado para pensar essa forma de visão, a transparência e estabilidade do uso do poder de compra do Estado para estimular a produção local, a convergência de instrumentos de financiamento, incentivos fiscais e tarifários, inclusive visando a isonomia competitiva e tributária, que é absolutamente central, fortalecer os modelos de parceria entre o Estado e o setor privado para atender as demandas da sociedade, não são quaisquer parcerias, são parcerias para atender as demandas da sociedade, estimular a produção local, regional e a cooperação global. Isso é algo que eu tenho que destacar, é muito caro a visão da nossa ministra, que isto é também inovador. A gente coloca a produção local, mas a articulação com os países irmãos e a nossa inserção global para reduzir a assimetria em quem pode pagar pela saúde e quem não pode pagar pela saúde, mediante a maior dificuldade para a gente reduzir essas assimetrias, que é a capacidade de ciência, de tecnologia e de inovação. Estabelecer uma regulação proativa para a produção e inovação, está aqui no GSIS, a Anvisa, o Inmetro, o INPI, fortalecer a ciência, tecnologia e inovação como porta de entrada na Revolução 4.0. Eu sabia que eu tinha trazido essa frase, evitar a vulnerabilidade contra o 4.0 da vida. A gente tem um desafio imenso, porque a fronteira tecnológica já está se deslocando e a gente tem que acertar as contas com o passado e, ao mesmo tempo, nos preparar para o futuro. O nosso vice-presidente tem até utilizado um termo melhor do que a gente usou de reindustrialização. Ele tem falado, já peguei a cola, de uma nova industrialização. Não é a velha indústria, mas é uma nova indústria, uma nova base. E, como desafio que eu gostaria de encerrar,
e também seguindo claramente a orientação explícita de nossa ministra da Saúde, é instituir a sustentabilidade como fator decisivo para estímulo à produção e inovação local e para o aproveitamento da biodiversidade brasileira e regional para a saúde. Se é verdade, como diz a OMS, que saúde é qualidade de vida, a produção em saúde tem que ser a mais exemplar, que é amigável e favorável à sustentabilidade ambiental e ao meio ambiente. Gente, eu espero ter norteado, isso é uma figura que a gente mostra que essa perspectiva articula o mundo social com o mundo econômico e da inovação, e quero dizer para vocês que eu espero ter dado a base a partir da qual as outras falas que vão suceder, com aquele compromisso nosso que vamos ter que ouvir os nossos ministros, nosso vice-presidente aqui presente, de ser uma saudação curta de cada um dos demais participantes, mas eu acho que a ideia era dar uma linha de base para que a gente possa avançar na orientação que nós recebemos de nossa ministra e de nosso vice-presidente. Muito obrigado.